Olá, gente, bom dia, paz do Senhor. Eu quero aqui apresentar a vocês a minha família, meu filho Jaziel, minha filha Larissa e minha esposa Edivânia. Nós somos a família missionária que atuamos aqui no campo de Vicência, interior de Pernambuco, campo em parceria com a primeira igreja presbiteriana do Recife. Nós estamos aqui há menos de 2 anos atuando neste campo. E eu quero falar também para vocês sobre o impacto da pandemia, né, que todos nós sofremos e ainda estamos sofrendo esse momento difícil. E aqui nós também enfrentamos dificuldades, tivemos que fechar as portas também, mas com a graça de Deus voltamos às atividades. Mas mesmo assim enfrentamos aquela dificuldade com alguns irmãos que ainda ficam resistentes a vir ao culto, né? Mas nós temos o trabalho de tentar trazer essas pessoas para o convívio e a comunhão dos santos. E também falar sobre o GAN, que tem sido uma bênção na vida dos missionários, tem feito um trabalho extraordinário, e onde muitos missionários, a família dos missionários tem sido abençoado por esse ministério. E eu quero dizer também que nós somos muito abençoados pelo trabalho de vocês, e que Deus continue abençoando vocês todos os dias da vida, todos aqueles que fazem o GAN. Que Deus abençoe, e aqui nós deixamos um abraço para todos vocês e a paz do Senhor. Olá, meus irmãos da Igreja Presbiteriana da Tijuca. Meu nome é Crislândia, esse é meu esposo Ivonei, esse é meu filho Isaac, e o que está na minha barriga é Levi, que está nos dias de chegar. A gente é de São José de Belmonte, Pernambuco, e eu quero agradecer pelo projeto GAN na nossa vida. A gente já está nesse projeto há uns 4 anos, e esse projeto mudou nossa vida. A gente tem sido muito abençoado. Inclusive, eu quero agradecer pelos presentes que a gente recebeu para Levi. Muito obrigada mesmo por tudo que vocês têm feito, pelas orações, pelas ajudas financeiras, pelos presentes para os nossos filhos. Tudo isso tem sido muito bem. Eu não tenho palavras para agradecer o carinho de vocês por a minha família. Muito obrigada, que o Senhor Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço. Bom dia, povo de Deus, bom dia, meu irmão e minha irmã. Sejam bem-vindos a mais um culto ao Senhor aqui nesta igreja que, se você já é membro, você conhece muito bem. Se você é um membro afetivo, nos conheceu agora pela internet, quando tudo estiver liberado, nós gostaríamos que você esteja aqui conosco. Nós gostaríamos da sua presença aqui, queremos ter você aqui. Gilmar, qual é o endereço mais famoso da Tijuca? Qual é aquela rua que tem um charme todo especial na Tijuca, bairro do Rio de Janeiro? Bom dia, pastor. Bom dia a todos. Bom dia. Nossa igreja fica localizada na rua Alzira Brandão, número 135. É um bairro do Rio de Janeiro, zona norte do Rio de Janeiro, bem pertinho do Maracanã. Para aqueles que estão em Recife, em outro lugar, que tem uma noção, nós estamos próximo do estádio Maracanã. E se você vier um dia ao Rio de Janeiro, na estação de metrô São Francisco Xavier, dá em cima da nossa rua. Se quiser nos visitar, vai ser um prazer. Agora, tem gente que talvez não conheça a Igreja da Tijuca, mas já esteve na nossa rua. Sim, sim. Em épocas de Copa do Mundo, Gilmar, a Alzira Brandão, ela ganha um apelido peculiar. Qual o nome da nossa rua em época de Copa? Chama Alzirão. Aí, minha gente, agora ficou fácil. Para você conhecer a nossa igreja é muito simples, como o Gilmar acabou de falar. Rua Alzira Brandão, 135, Tijuca. As referências, Maracanã, é a parte mais próxima aqui de ponto turístico
né? Fora a nossa igreja, é o Maracanã. Agora, se por um acaso você já esteve no Rio de Janeiro em época de Copa do Mundo, talvez você já tenha passado em frente à nossa igreja. Se você veio no Alzirão, você já conheceu a nossa rua. É um prazer termos tantas pessoas de outros estados, de outros municípios, de outros países, congregando conosco dominicalmente. Já dei bom dia a você, acabei de dar bom dia para o Gilmar. Bom dia, presbítero Elias Freitas. Bom dia, povo de Deus. Nosso presbítero que está conosco hoje, também nos auxiliando na condução deste culto ao Senhor. Domingo, 25 de outubro de 2020, 30º domingo do tempo comum, a nossa cor litúrgica é o verde. Damos início ao nosso culto ao Senhor, fazendo a leitura que nos convida à oração silenciosa. A leitura será conduzida pelo nosso diácono Gilmar Pereira Dias, no Salmo 46, versos 10 e 11. Diz assim a palavra de Deus: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos, meus irmãos, agora nesse momento, em casa, nós teremos nosso momento de prelúdio, onde você pode se colocar na presença do Senhor, para que você possa assistir esse culto com muita calma. Que se você tiver alguma coisa que possa te distrair, que você desliga, aproveite esse momento para que você possa se aquietar na presença do Senhor. Ouçamos o nosso prelúdio. Que bênção recebermos a palavra do Senhor cantada. E agora que passamos esse período em oração, pedindo que o Espírito Santo esteja conosco, conduzindo todos os nossos atos de culto ao Senhor, nós vamos adorá-lo. A leitura que se encontra em Efésios capítulo 2, versos de 1 a 8, é a leitura que nos convida à adoração. E essa leitura será conduzida pelo diácono Gilmar Pereira Dias.
Leiamos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Todos. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Vamos cantar com bastante alegria o cântico do nosso cenário, novo cântico 155, Castelo Forte. Cantemos. Obrigado, Senhor, por mais uma manhã. Podermos estar na sua presença para cantar louvores, bendizer ao seu nome.
Ouça, ó Deus, as nossas orações. Receba, Senhor, o nosso culto de adoração a Ti. Continua, ó Pai, conosco, dia após dia. Continue nos ajudando, ó Deus. Pai maravilhoso, Deus bondoso. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado pela nossa igreja, ó Pai, que está sempre aberta para Te louvar e bendizer o Seu maravilhoso nome. Muito obrigado pelos nossos membros, Senhor, pelas aquelas pessoas que estão assistindo o culto pela internet, membros de outras igrejas e pessoas, Senhor, que nós não conhecemos. Obrigado pela vida de cada um desses que nesse momento assiste e participa conosco desse momento de louvor e adoração. Fica conosco hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, adoramos ao nosso Deus e agora temos um momento muito importante. É tempo de confessarmos ao Senhor os nossos pecados. Não permitamos que nenhum pecado, nada que seja rebelião nossa em relação ao Evangelho do Senhor, não permitamos que isso nos distancie do nosso Pai. O nosso Pai nos ama. Nosso Pai tem pleno prazer e alegria em estarmos junto com Ele na condição de filhos. Por isso, esse tempo é muito importante para a nossa vida. É quando nós temos a maturidade de confessar a Ele todos os nossos pecados. Nós reconhecemos que erramos. Só uma pessoa madura faz isso. Reconhece que errou. Só quem ama o Pai tem a liberdade de dizer que errou e onde errou. Então, aquilo que ensinamos aos nossos filhos, sejamos para eles exemplos também na nossa vida espiritual. A palavra do Senhor nos convida à confissão na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versos de 1 a 4, leitura que será feita pelo diácono Gilmar Pereira Dias. Leamos. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Todos. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Cantemos esse hino. Graças te dou por tudo que me deste.
bondoso Deus, Pai amado, nesse momento, nos colocamos de joelho na sua presença, Senhor, para pedir perdão pelos nossos pecados. Pecado que todo tempo cometemos, porque somos falhos, Pai. Mas pela sua misericórdia, pela sua graça, o Senhor tem nos perdoado. Te pedimos também, ó Deus, pelos enfermos de nossa igreja. Te pedimos pela família do Durval, Carlita, Edmond, Renata, netos e genro, que perdeu o seu ente, seu marido, seu pai, nosso irmão Durval. Abençoa, Pai, que seu Espírito Consolador esteja com eles em todo o tempo, confortando e consolando o coração de cada um deles. Amém. Te pedimos também pelos enfermos, pela Carmen do Haroldo, pela Dona Leia, mãe do Ricardo, que tem passado momentos difíceis. Estejam com elas, Senhor, também, abençoando, guardando e dando força e restaurando a sua saúde, conforme o seu querer e a sua vontade. Te pedimos por todos os membros, pela sua Igreja Presbiteriana da Tijuca. Continue abençoando, Senhor, cada um deles, onde quer que eles estejam nesse momento, que a sua mão bondosa e poderosa possa estar sobre a cabeça de cada um deles de maneira especial. Muito obrigado por tudo, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, com os nossos pecados confessados e pelo Senhor perdoados, a palavra do Senhor nos brinda com uma declaração de perdão que se encontra em Romanos, capítulo 5, verso de número 8. E essa leitura faremos todos a uma só voz. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém. Assim, com este amor, mais uma vez, confirmado em nossos corações e com nossos pecados perdoados, podemos saudar-nos uns aos outros com a paz de Cristo. Paz de Cristo, Gilmar, paz de Cristo, Elias, paz de Cristo a você, onde estiver, em que tempo estiver, se você confessou ao Senhor os seus pecados, eles foram perdoados. Amém. Uma vez que o nosso coração está limpo, agora receberemos a palavra do Senhor. E para esta oração que nos ilumina, que pede que o Espírito Santo clareie todo o nosso coração e a nossa mente para recebermos dele a sua palavra, convidamos nosso presbítero emérito, Elias Freitas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos primeiramente pela bênção, oportunidade de acesso à Tua palavra. Nós queremos, Senhor, ser sempre instruídos pela Tua palavra. Que bom que o Senhor nos permite isso, nos deleitarmos com tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar, para podermos caminhar melhor de acordo com a Tua vontade. Então, Senhor, rogamos, suplicamos, tem misericórdia de nós que vamos ouvir a Tua palavra, a leitura e a explicação. Tem misericórdia do Teu servo que vai trazer a mensagem, o reverendo Anderson, e que tudo aqui, Senhor, redunde em aprendizado, para que possamos andar conforme agrada ao Senhor. Amém. Ah, que bem será para nós, Pai, se nós conseguirmos entender tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar e sermos solo fértil para podermos aprender e praticar aquilo que o Senhor quer. Tem misericórdia e nos ajuda com a ação poderosa do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, meu irmão e minha irmã, mais uma vez. Hoje é domingo, dia 25 de outubro de 2020, e agora vamos receber a palavra do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 5 a 10. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 5 a 10. Enquanto você abre a sua Bíblia, nós vamos assistir um videozinho pequeno de um dos nossos missionários referentes à campanha que nós estamos fazendo de ajuda aos campos missionários nesse mês de outubro. Por gentileza, assista. Olá, meus queridos irmãos. É um prazer poder falar com vocês, os irmãos aí da Igreja Presbiteriana da Tijuca, né?
que tem nos apoiado. Nós adotaram aqui o Miguel, meu filho ali, a Eva, minha esposa, a Shirlene, né? Aqui é a família missionária do campo de Joaquim Gomes, em Alagoas. Alagoas é o estado que tem a menor presença de presbiterianos. Nós estamos plantando um campo aqui na cidade de Joaquim Gomes. Estamos aqui desde 2012. Já temos um grupo de mais de 50 pessoas, membros, mas com a pandemia ela passou esse tempo todo, então terminou afastando as pessoas. Porque no campo as pessoas não estão bem firmadas ainda, né? Então, algumas pessoas, de fato, sumiram dos cultos, que já voltaram. A gente tem só umas 15 pessoas voltam nos cultos. Temos enfrentado algumas dificuldades. Aqui é muito difícil o campo, no sentido de levar o evangelho às pessoas, né? As pessoas aceitam a visita, mas não visitam a igreja, né? Mas agora nós já estamos fazendo um trabalho já há bastante tempo. Depois eu vou mandar um PDF das revistas da Junta de Missões para que vocês se informem um pouco sobre a história do campo de Joaquim Gomes em Alagoas, tá certo? Eu vou mandar o PDF da revista e dizer montar a página. Para quem quiser se informar, a Janine vai passar para vocês. Para mim, é uma grande alegria poder ter a parceria de vocês, que está sempre lembrando, Shirlene está sempre conversando com a Janine, e é uma grande alegria poder estar com vocês. Espero que daqui para frente a gente possa estreitar mais os laços e poder conhecer mais esse campo missionário de Joaquim Gomes. Um abraço a todos vocês, que Deus abençoe. Até mais. Um testemunho breve de uma família de missionários que serão auxiliados, que serão ajudados por mim, por você. Nós que somos Igreja Presbiteriana da Tijuca, nós vamos auxiliar nesse mês de outubro, mês da reforma, nós vamos abençoar 26 campos missionários com o mínimo de um salário mínimo para cada campo. A nossa meta mínima é de R$26 mil para 26 mil... Já pensou R$26 mil para 26 mil campos missionários, gente? Não é possível. Vamos lá de novo? A nossa meta é de R$26 mil para os 26 campos missionários que a nossa igreja auxilia através do Grupo de Apoio Missionário, o GAM. Nós não pudemos fazer esse ano as nossas campanhas habituais para esses 26 campos, então nós juntamos tudo fazendo essa grande campanha que vai terminar neste sábado agora, dia 31 de outubro. A nossa meta mínima é de um salário mínimo para cada campo missionário. Nós vamos encerrar a nossa campanha com uma grande videoconferência, o nosso IPT Fandome, que está sendo organizado pela UMP, e começa às 16 horas e vai até às 17, de 4 às 5 da tarde, nesse sábado, dia 31. Nós vamos receber um link, a nossa videoconferência com o missionário vai ser pelo Google Meet. Então você vai receber no sábado esse link, sábado, dia 31, e vai poder participar desta grande videoconferência, dessa live, desse IPT Fandome com os nossos missionários. A nossa Bíblia já foi aberta, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 5 a 10. Nós vamos utilizar como ênfase os versos 6 e 7. A palavra do Senhor nos diz: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte de que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Uma breve palavra para nós nesta manhã, palavra com tempo curto, porém, espero que ela fale profundamente ao seu coração, tal como falou no meu. A palavra do Senhor diz que o povo da igreja em Tessalônica, esses irmãos, esses discípulos de Jesus, se tornaram imitadores de Paulo, Silvano e Timóteo. É o nome deles no verso de número 1. São os autores
os remetentes desta carta, Paulo, Silvano e Timóteo, escrevem à igreja dos Tessalonicenses. Agora veja, Paulo está dizendo que este povo, esses discípulos de Jesus lá em Tessalônica, se tornaram imitadores deles, esses três, Paulo, Silvano e Timóteo, e se tornaram imitadores do Senhor. Nós temos visto na história mais recente como que as pessoas estão emulando, estão imitando péssimos exemplos. Não sei qual tem sido a sua experiência com os meios de comunicação, especialmente com os canais de TV, mas nesse período de pandemia, né, você acaba que fica mais suscetível a estar na frente de uma televisão. E uma coisa que eu percebi, desculpe, eu não coloquei meu celular no silencioso, vamos silenciá-lo agora para que ele não nos incomode mais. Pronto, perdão. Uma coisa que eu percebi em frente às televisões, em frente aos canais de comunicação, às emissoras, especialmente na TV paga, né? Nós temos alguns canais que eles realmente fazem um culto aos transtornos de personalidade. E entenda, são canais que vendem esses transtornos de personalidade como se eles fossem um mérito, como se eles fossem um prêmio. Parece que as pessoas passaram a viver, infelizmente nós fomos, né, confinados em casa durante esse período, para a nossa própria segurança em um primeiro momento, mas parece que há pessoas que elas vivem uma bolha, mesmo quando não há pandemia. Há programas de TV onde as mulheres elas aprendem, elas resolvem resgatar a sua autoestima como mulher, e quem vai ensinar isso a elas é um homem. Não entendo. E um homem cuja autoestima dele como homem é tão baixa que ele se veste como mulher. E este homem cuja autoestima como homem é baixa, porque gostaria de ser uma mulher, este homem que é homem e não é mulher, ele que vai ensinar mulheres a se sentirem bem como mulheres. Isso faz sentido para você? Mas é o que está cheio nas emissoras, nos canais de comunicação. E nós vemos a nossa sociedade, e a nossa sociedade, não falo da sociedade civil, tá? Mas nós vemos discípulos de Jesus emulando diversos tipos de transtornos de personalidade. Isso é um exemplo mínimo, tá? Que mesmo eu já dando esse exemplo, eu vou ser taxado de qualquer coisa do que eu não sou de fato. Mas, ainda assim, nós vemos tantos transtornos de personalidade nesses programas, e os discípulos de Jesus acham normal, eles começam a imitar isso. Eles começam a imitar programas de TV cujos filhos mandam na casa e debocham dos pais. E os pais que são discípulos de Jesus assistem isso junto com as crianças e acham que as crianças não vão ser influenciadas por aquilo. Nós temos programas de TV que falam com toda a tranquilidade, pais dizendo que seus filhos sabem o que é certo para eles, e com quanto tenham 4, 5 anos de idade já decidindo os rumos de suas vidas, inclusive de suas sexualidades. Transtornos de personalidade os mais diversos. Pessoas que procuram um grande amor de sua vida e procuram este grande amor em locais onde você não encontra nenhum tipo de amor, onde você só vai encontrar interesses. Minha gente, nós somos bombardeados o tempo inteiro. E parece que os discípulos de Jesus perderam a referência de Jesus nas pessoas. Por exemplo, sejamos francos, tá? Quando você pensa em Jesus,
Talvez você tenha a referência do Jesus que é pintado na cultura ocidental como um homem branco, de barba e cabelo castanho, a barba castanha, aliás, cabelo longo, castanho, olho azul, olho claro, né? Esse é o imaginário popular da pessoa de Jesus. Então, é falar Jesus, a pessoa se remete a esse Jesus do imaginário popular ocidental. Problema nenhum. Mas, quando você pensa em alguém que representa, né, os ensinos de Jesus na terra, a quem vem à sua mente? Pastor que te batizou, seu pai, é seu marido, sua esposa, é seu filho, é um missionário que te deu a palavra, e aí você entendeu que o evangelho era o caminho. Qual é a figura que você evoca quando você quer atrelar Jesus a alguém aqui na terra que busca viver como ele? Se você teve muita dificuldade para pensar, se você teve muita dificuldade para trazer à memória pelo menos umas 3, 4 pessoas assim, você está entendendo o objetivo do meu sermão nessa manhã. Agora, se eu perguntar para você, exemplo de homem violento, exemplo de político ladrão, exemplo de homem que não vale nada, exemplo de mulher que não vale nada, eu não preciso nem perguntar, tu já tem uns 10 na cabeça. Mas se eu perguntar exemplo de alguém que imita Jesus, a gente fica às vezes fazendo uma força, e quando você pensa muito em alguém de fora, significa dizer que até para sua mente você não está nesse caminho. Paulo diz aqui, com efeito, vocês de Tessalônica, vocês se tornaram imitadores de mim, Silvano e Timóteo e do Senhor. Igreja Presbiteriana da Tijuca, você, discípulo de Jesus, quem que você está imitando, meu amigo? Quando você anda na rua, quem é a sua referência? Quando você senta no ônibus, quem é a sua referência? Você já se deixou dominar pelos espectros políticos, eleitorais, ideológicos? É isso? Você é só anti-esquerda ou anti-direita? Tu não é mais nada disso? Você prefere viver realmente partido? Né? Você não quer ser uma pessoa inteira no Evangelho? Você vive realmente agenda partidária? Você não percebe que você está partido? Queridos, a palavra do Senhor é clara, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Ou seja, na prática, realmente o que aconteceu é que vocês conseguiram assimilar na convivência o que é o Evangelho através de mim, Paulo, através de mim, Silvano, através de mim, Timóteo, e do próprio exemplo do Senhor que vocês viram através de nós. É o que diz a palavra de Deus. E os crentes hoje não têm referência nenhuma de imitarem alguém na terra que se pareça com Jesus. E não conseguem se ver como imitadores de Jesus. Onde é que nós vamos parar? A palavra do Senhor ainda diz, tendo recebido a palavra. Por que eles conseguiam imitar, terem o comportamento semelhante a esses 3 homens, a Paulo, apóstolo, e Timóteo e Silvano, e conseguiam imitar o próprio Senhor Jesus? Porque receberam a palavra, queridos. Porque olha só, essa palavra aqui para eles era a única regra de fé e de prática. Era a única. Não é jornal isso, jornal daquilo. Não é o pensador tal, pensador não sei quem. Não é o artista plástico isso, o arquiteto aquilo outro. Não é o militar aquilo, não é o oficial não sei quem. Não. É aqui, ó. É aqui. Eles receberam a palavra. E eles eram pessoas que só fazia sentido na realidade que eles viviam aquilo que era de acordo com a palavra. E o que não fosse de acordo com a palavra era retirado da convivência. E o que estivesse de acordo com o evangelho permanecia e era parabenizado. Eles receberam a palavra. Você está recebendo nessa manhã a palavra. Mas talvez você esteja analisando a palavra de Deus com qualquer outro tipo de espectro e não percebe que a palavra deixou de ser a sua única referência
da fé e da prática. Não, você está usando a palavra de Deus, está lendo a palavra de Deus com outras referências que não seja o Evangelho de Jesus. Quem discerne para mim o Antigo Testamento é Jesus, mas Jesus tem sido discernido por muitos crentes com outros espectros que nem Deus discerniu seu próprio Filho. A palavra do Senhor ainda diz: vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra. E receberam, se tornaram imitadores e receberam essa palavra no meio de muita tribulação. Ou seja, o povo de Tessalônica, a igreja de Tessalônica, os crentes de Tessalônica, os membros da igreja de Tessalônica, eles eram um povo que eles imitavam, emulavam o comportamento do apóstolo, dos seus discípulos, do próprio Senhor, e eles o tempo todo tinham conexão com a palavra, e eles não abriam mão de ser e viver isso em qualquer tempo, inclusive na tribulação. Quantas pessoas nessa pandemia se voltaram para o Evangelho? Louvado seja Deus por isso. Mas também, quantas pessoas que entendiam estar no Evangelho utilizaram a pandemia como mola para realizarem seus mais abjetos desejos, a começar de se desligarem do corpo de Cristo, em qualquer lugar que seja na terra. Quantas pessoas utilizaram a pandemia como desculpa para satisfazer seus desejos mais obscuros, para disfarçar suas covardias individuais. Quantas pessoas utilizaram-se da pandemia como muleta para assumirem suas personas de não crentes. O povo de Tessalônica, eles resolveram imitar os discípulos de Jesus e imitar o próprio Jesus, até mesmo em meio à tribulação. E tudo isso eles faziam com alegria que vinha do Espírito Santo. Ectasis, alegria de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Tem pessoas que dependem do aparelho celular para poder ficarem alegres. Tem pessoas que dependem de objetos de decoração. Esse aqui foi oferecido para a nossa igreja, para a nossa irmã Marta Ângela há muito tempo. Está aqui. Tem pessoas que... Obrigado, viu, Marta? Mais uma vez, né? Mas há pessoas que elas dependem de objetos os mais diversos para se sentirem alegres. O discípulo de Jesus, alegria de dentro para fora. Não olhe as circunstâncias, não. Eu olho o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Esse é o discípulo de Jesus. Sua alegria, ela só existe pelo quê? Pela sua saúde? Um dia você não vai ter mais. Pela sua vida? Um dia você não vai ter mais. Pela sua esposa, pelo seu marido? Um dia você não vai ter mais. Porque em qualquer momento que um morrer, o outro ficou viúvo. É o fato. Você não vai ter mais também um dia. A morte vai chegar. Pela certeza de que os filhos estão bem, chegará um momento em que essa certeza você não terá mais. Mudarão-se até para outro país, quem sabe. Preste atenção, querido. A alegria nossa não vem do que bebemos, comemos, ou com quem dormimos, com quem vivemos, ou onde vivemos, ou o que fazemos. A nossa alegria vem do Senhor. É daqui de dentro. Eu quero dar um conselho para você que se encontra profundamente desorientado na vida. 2 conselhos. O primeiro, conheça o Evangelho. Leia Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia o que Jesus falava acerca de si, acerca de Deus e acerca do próximo. Seja doutor em Jesus. E segundo, seja doutor de ti mesmo. Quando nós falamos para uma pessoa, você tem que investir em você, tem que investir em você. Às vezes a pessoa acha que é fazer um curso. Às vezes a pessoa acha que é se capacitar em alguma área laborativa. Investir em você é o seguinte, a sua personalidade, como é que ela é? Você fez um teste psicológico e deu o quê?
Você já fez algum teste vocacional? Entenda, não estou falando de teste de internet, de graça, ou esses de sites pagos de origem duvidosa. Não, você já se dirigiu a algum local e você pagou para fazer um teste vocacional, um teste profissional. São entre 6 a 10 sessões. Só dali a 2, 3 meses você vai ter um laudo sobre a sua psique, sobre a sua personalidade, sobre as áreas laborativas que você pode lograr êxito baseado na sua constituição emocional, a sua personalidade. Invista no Evangelho para conhecer todo o coração de Deus, o amor de Deus, para você ver Cristo sendo construído em você. E invista em você. Porque se você não souber quem você é, se você não souber aonde você pode fazer melhor, se você não souber seus defeitos, se você não souber suas virtudes, como é que você vai, a cada dia, tirar as coisas que não prestam e acomodar o Evangelho? Nem você sabe o que tem que ser retirado da sua vida. Invista em você. Não é pagar uma instituição para dizer que você agora é mestre, é doutor. Não, não. Isso também é muito bom, isso é ótimo. Mas quando você investe em você, você tem mais condições de saber se esse mestrado ou se esse doutorado realmente lhe serão úteis. Entende? É isso. Para nós concluirmos, com efeito, falar aqui num português, um linguajar mais palatável para nós, de verdade, a partir do verso 6, de verdade, vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Vocês emularam o que significa ser discípulo de Jesus no cotidiano e emularam o princípio do próprio Senhor Jesus para discernir as coisas na realidade. E vocês receberam a palavra, ela se tornou para vocês a única referência. E vocês a colocaram em prática, tanto a palavra quanto a imitação do próprio Senhor Jesus, mesmo diante das circunstâncias as mais terríveis. E fizeram isso porque aprenderam que a alegria do Espírito Santo ela é muito maior do que a tribulação, porque ela vem de dentro para fora. Logo, vocês se tornaram uma referência para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Só se torna uma referência para uma igreja saudável quem busca ter uma referência em Jesus e em alguém que busca ser imitador de Jesus. Você quer ser uma referência na sua casa? Quer ser uma referência no seu local de trabalho? Está aqui, ó, essa receitinha de bolo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 6. Vamos orar? Graças te rendemos, Senhor, por esse domingo, dia 25. Obrigado por cada um de teus filhos e filhas que nesta manhã recebem a tua palavra. Dá-nos a bênção, ó Pai, de uma vida, cujo Senhor seja a nossa referência, cuja nossa referência humana sejam pessoas dotadas e lotadas das virtudes do fruto do Espírito. Dá-nos, Senhor, também a plena convicção de que a tua palavra é a nossa única referência. Obrigado porque tudo isso fazemos em meio a qualquer circunstância, inclusive de crise. E também, ó Pai, queremos agradecer-te porque o resultado de tudo isso é uma alegria que é de dentro para fora porque vem do teu Espírito Santo. Dá-nos a bênção, ó Pai, de sermos uma referência, um modelo para todos aqueles que buscam entender o que é viver com o Senhor. Só tu podes fazer, e é por isso que nós pedimos a ti. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, que o Senhor nos abençoe e guarde. Nós vamos retornar agora para o nosso santuário e nós vamos continuar vendo a mão do Senhor operando na Igreja Presbiteriana da Tijuca. Recebemos a palavra do Senhor. E depois desta palavra que nós ouvimos, nós agora vamos ver um pouquinho dos nossos missionários sobre o testemunho que eles têm
a trazer para nós, não apenas da Igreja Presbiteriana da Tijuca, mas para todos aqueles que estão participando desse culto, um briefing, uma informação dos nossos missionários que compõem os 26 campos que a nossa igreja pretende auxiliar neste ano com uma grande campanha. Mas primeiro, assistamos todos juntos os nossos... Graça e paz, irmãos. Eu sou o missionário Fábio, minha esposa Rayane, minha filhinha Sara. Estamos em Esperantina, no Piauí, no trabalho de plantação de igreja. Estamos desenvolvendo esse trabalho aqui com evangelismo porta a porta, distribuição de folhetos e outras formas de levarmos a palavra de Deus. Porém, durante esse período de pandemia, tivemos que parar os trabalhos devido às dificuldades que enfrentamos. Porém, agora estamos retornando aos poucos, com cultos ao ar livre, e assim temos alcançado várias pessoas ao som da palavra do nosso Deus. Também estamos aqui nesse momento para falar sobre o projeto GAM, esse grupo de apoio missionário que tem abençoado tantas famílias com suas orações e tantas outras formas que tem assim nos abençoado. Que o Senhor nosso Deus abençoe essa amada igreja e cada dia faça com que ela cresça mais e mais para a honra e para a glória do Senhor. Boa noite, pastor Anderson, boa noite, irmã Janine, irmãos do GAM, Igreja Presbiteriana da Tijuca, e o Senhor seja com os irmãos. Estamos gravando esse vídeo, solicitado pelos irmãos. Sou o pastor Manuel Zico, essa é minha esposa Ana Paula, minha filha Rebeca, meu filho Samuel, filha Débora. Somos uma família missionária atualmente no campo de Tianguá, no estado do Ceará, pela Junta de Missões Nacionais. Atualmente o nosso campo está bem, estamos voltando desse período de recesso por causa da pandemia, estamos retomando os trabalhos e dentro do possível estamos indo bem, graças a Deus, principalmente aos domingos, os irmãos começaram a frequentar bem. O período de pandemia, o impacto que ele causou aqui no nosso campo foi, eu acho que a semelhança de todas as igrejas no nosso país. Passamos 4 meses fechado mesmo, sem poder estar no templo, usando as ferramentas pela internet. Mas graças a Deus também o Senhor sustentou todos nós nesse período, sua boa mão, dando saúde a todos, família e igreja. Falando do GAM, o GAM tem sido uma bênção na nossa vida, na nossa família, tem sido motivo de alegria para a nossa família e para a igreja. É o que nós temos a dizer. E agradecer aos irmãos por a bênção proporcionada às nossas famílias. Deus abençoe, meus irmãos. Irmãos, esse é o momento dedicado na liturgia do culto para nós apresentarmos ao Senhor a nossa gratidão por tudo aquilo que Ele já nos concedeu. É o ofertório, é tempo de gratidão, mas é tempo também de nós participarmos em todos os planos e projetos da igreja de auxílio às entidades, e em especial, nesse mês, nós estamos fazendo uma campanha para ajudar os campos missionários. São 26 campos missionários que nós viemos ajudando, e nós queremos dar um destaque, uma ênfase nesse mês de outubro. E você tem toda a chance de, diante do Senhor, não só apresentar o seu dízimo, mas também apresentar a sua oferta direcionada para esta campanha. E para nos preparar para esse momento de ofertório, nós temos uma leitura na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 7 e 8, que nós vamos fazer preparando-nos para esse tempo de dedicação, gratidão e consagração ao nosso Deus. Diz assim a Escritura: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Todos. Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Certamente, ajudar na campanha dos campos missionários
é uma boa obra que o Senhor nosso Deus nos convida a participar. E agora nós vamos cantar esse cântico, Maravilhosa Graça, cântico tradicional, em que nós exaltamos o grande amor, a graça maravilhosa que o nosso Deus separou para os seus filhos amados. Cantemos. Lindo este hino, maravilhosa graça de Jesus. Nessa hora, nós iremos pedir ao Senhor, não apenas consagrando nossos dízimos e ofertas, mas também nos lembrarmos de pedir que esta graça maravilhosa repouse sobre o obreiro, reverendo Kleber, e sua esposa Tânia, que estão lá no campo de Tomiaçu, lá no Pará. Reverendo Kleber e sua esposa Tânia, no campo de Tomiaçu, lá no Pará. Que esta maravilhosa graça, ela tome todo esse povo de Tomiaçu, lá no Pará, e abençoe o nosso casal missionário. Oremos, consagrando ao Senhor os nossos dízimos e ofertas,
e pedindo ao Senhor que abençoe os nossos missionários, e essa oração será feita pelo nosso presbítero emérito, Elias Freitas. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, humildemente, Senhor, nós queremos apresentar a nossa gratidão imensa pelo sustento, pela saúde, pela proteção, tudo que o Senhor nos concede. Aquilo que percebemos e aquilo que sabemos que nem conseguimos enxergar ainda, mas são bênçãos vindas da Tua parte. Agradecemos muito, Pai. E nesse momento nós queremos interceder pelos missionários, por esse povo separado pelo Senhor para trabalhar na evangelização em terras distantes, em locais complicados, com tantas dificuldades e desafios. Nós pedimos a bênção do Senhor. Sabemos que é o Senhor que está liderando e conduzindo com a Tua soberania tudo o que acontece nos campos missionários. Mas hoje nós estamos intercedendo de uma forma especial pelos nossos irmãos, o missionário reverendo Kleber e a sua esposa Tânia, lá em Tome Açu, no Pará, lugar distante da nossa terra brasileira, mas que sabemos que está sob o Teu cuidado paternal. Amém. Abençoa o Teu servo, abençoa todo o trabalho que ele está desenvolvendo. Vai, Senhor, eliminando as dificuldades e desafios e dando a ele a bênção do êxito para a honra e glória do Teu nome. Amém. É o que te pedimos, humildemente, com perdão das nossas faltas, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde. E que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, que as consolações, que a alegria e que a paz que vem do Espírito Santo repouse sobre você, meu irmão e minha irmã, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, sobre toda a nossa igreja, onde você estiver, e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Amém e amém. Queridos, que bênção participarmos desse culto matutino. Você assistiu os vídeos desde o começo do culto, na hora do ofertório, você viu que os nossos missionários estão relatando. Há trabalho certo para quem com Jesus quer andar. Nós vamos participar todos juntos dessa campanha, mesmo você não sendo membro da Igreja Presbiteriana da Tijuca, nós não estamos falando de território denominacional, nós estamos falando de gente sendo assistida com o amor de Deus. Então, se você, por gentileza, quiser auxiliar os nossos campos missionários, você ouviu a chamada do nosso presbítero. É o mês de outubro, são R$26 mil para os nossos 26 campos missionários, um salário mínimo para cada campo missionário. Vamos juntos abençoar os nossos irmãos. E agora, nós temos um convite maravilhoso que o nosso presbítero emérito Elias Freitas nos fará, referente ainda este domingo. Presbítero, por gentileza. Povo de Deus, hoje é o dia do Senhor.
E o Senhor se agrada de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a nossa igreja está disponibilizando 2 cultos, o culto matutino, que é esse que nós estamos concluindo agora, e o culto vespertino, para adorar o nosso Deus. Então eu convido você a logo mais, às 18 horas, você se concentrar, deixe todos os afazeres e se dedique a prestar um culto, um serviço de culto ao nosso Deus, Pai eterno e soberano. Eu tenho certeza absoluta que a sua vida será abençoada nesse momento. Que Deus abençoe e espero vocês logo mais às 18 horas.